a todas, né, todos e todes, com muita alegria também que eu, enquanto representante da sociedade civil, do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né, venho aqui hoje. Sempre falo que, quando a gente fala de sociedade civil, a gente precisa entender, primeiro, que eu não falo por mim, né? Então, todos os dados, tudo aquilo que eu trago também é representação da realidade vivenciada por todas as mulheres no dia a dia, da violência, do contexto, né? Estar aqui por si só hoje nos lembra o quanto, né, a história e a trajetória das mulheres representa. Inicialmente, se a gente olhar para o processo histórico e para o passado, a gente consegue perceber o quê? Isso aqui nunca existiria, né, se não fosse a luta das mulheres. Então, estar aqui também é reafirmar esse processo de luta histórico, de conquista de direitos pelo qual as mulheres, né, se inseriram. Claro que falar da realidade das mulheres e estar aqui hoje também representa, de alguma forma, nos traz, né, uma sensação de angústia, porque isso também significa que nós estamos, né, nessa casa de leis para discutir e para trazer uma realidade que nem todos esses anos conseguiram até agora corrigir, de violência, de violação de direitos, né, de todo esse processo. Então, coletivamente, né, a sociedade civil escreveu um texto, né, com alguns dados importantes, principalmente nesta casa onde nascem as leis. Então, mais do que pensar, né, na comemoração, nesse processo que é relevante, né, porque reafirma a nossa luta, tudo que conquistamos, mas também tudo que ainda falta para a gente conquistar. Então, em um país, né, como o Brasil, em que uma mulher ela é vítima de estupro a cada 10 minutos, que a cada um dia 3 mulheres são vítimas de feminicídio, em que uma travesti ou uma mulher trans é assassinada a cada 2 dias, em que 81% das mulheres brasileiras já sofreram violência em deslocamentos, como ônibus, trem, metrô e tantos outros, e que 76% das mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. É mais que urgente pautar a importância de políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres. A população estimada de Colombo é de mais de 200 mil habitantes, como vocês bem sabem, sendo que 107.988 mil são mulheres, 107, e 105.039 são homens. Esses são dados do IBGE de 10 anos atrás, mas nós sabemos que as mulheres são as que mais padecem com a falta, né, de acesso aos seus direitos e às violações. Ou seja, nós somos a maioria no município de Colombo e somos também as que têm os direitos mais violados. Entendendo que o município de Colombo compõe este cenário, é importante também que a gente destaque a desigualdade econômica, né, que as mulheres vivenciam nos seus trabalhos e, inclusive, no cenário empresarial, mas também quando a gente olha para a prefeitura ou para os espaços, as servidoras que estavam aqui, com certeza também vivenciam um cenário de que recebem menos do que os homens, né? Isso é dado científico e a gente consegue sentir no dia a dia. Fora o fato de que muitas dessas mulheres são as mantenedoras de suas famílias. Então, de alguma forma, assumem essa responsabilidade dupla, né? São sobrecarregadas com jornadas duplas e triplas. As mulheres, independente de serem chefes de família ou não, e sofrem com essa jornada, elas também trabalham, estudam, conquistam os seus direitos, fazem política, né? Quando eu olho, né, lá fora, os presidentes da Câmara, nós não temos nenhuma foto de mulher, né? Quando a gente olha para o cenário da Dolíria, a gente consegue perceber
que falta espaço para que as mulheres consigam acessar esse espaço. E daí, quando a gente fala da história, né? Será que as mulheres não têm interesse? Não. Nós tivemos, historicamente, os nossos direitos negados, né? Nós conseguimos acessar a educação muito depois do que os homens, né? O que isso, em anos, né, traduz para nós? A gente teve que lutar para conseguir dar aula. No começo da educação, as mulheres precisavam ter autorização dos seus maridos para poder dar aula. Então, o que isso, né, consequentemente, significa para nós no cotidiano, né? Anos de negação. E é importante também destacar que as mulheres negras são as que mais sofrem. Por exemplo, pela ausência ou insuficiência de atendimento adequado no SUS, e apresentando, inclusive, né, existem muitas pesquisas que apresentam um índice maior de doenças específicas para as mulheres negras. E também, ao mesmo tempo, índices de mortalidade materna. Então, essas desigualdades, elas não pesam só no dado científico, elas pesam no dia a dia que a gente vivencia. Então, olhar para esse cenário, ele é importante principalmente nesse local, onde nascem as leis. Mais do que compreender os conceitos, pensar políticas para as mulheres colombenses requer o exercício de conhecer a realidade, de olhar e perguntar quem é aquela mulher que está ali, o que ela vivencia, o que está por trás do cenário do cotidiano, né? Que violências que ela vive, o que será que ela consegue realmente acessar no município, ou que ela nem sabe que existe ainda no município. Então, o dia 8 de março, ele é um marco importante que a história reservou, né, de mulheres que lutaram por seus direitos. E ele incentiva a gente a continuar lutando, especialmente nesse momento de desmonte de políticas públicas e cortes nos orçamentos. No aspecto da interseccionalidade, quando a gente fala de raça, classe, gênero, né, e sexualidade, a gente ainda percebe que se essa mulher ela for negra, pessoa com deficiência, lésbica, bissexual, transexual ou travesti, ela vai sofrer ainda mais violências, discriminações e preconceitos. As mulheres idosas, essa questão geracional que a gente deixa passar, também estão sujeitas a mais violências, entre as quais a gente destaca a exploração econômica e o abandono, na maioria das vezes praticadas por familiares, né? Quem trabalha com os serviços de convivência, quem no dia a dia, né, tem outros familiares, conhece essa realidade. Então, no município de Colombo, ainda existem muitas políticas a serem implantadas, a se balizar, né, pelo enfrentamento da construção de políticas públicas de acessibilidade. Eu escrevi isso aqui hoje. E a minha maior indignação quando uma das colegas chegou foi: você vai ficar até o final? Tem uma colega nossa, companheira, aguardando lá fora porque não tem guia rebaixada para que ela suba, porque ela tem deficiência. Existe a rampa, mas não existe guia rebaixada. Isso estava aqui, para vocês verem como o meu texto, né, o nosso texto da sociedade civil, das mulheres que vivenciam isso no cotidiano, não é apenas um papel, é uma realidade que está ali fora, do outro lado. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, ainda nesse sentido, eu queria trazer as dificuldades enfrentadas por mulheres LGBT, né? Lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, no qual as políticas ainda são muito limitadas. E isso a gente está falando não só daqui, né? Em âmbito estadual, em âmbito federal. E também das imensas possibilidades que essa casa, né, mais do que denunciar esses contextos, apontar caminhos e horizontes. Pensar na possibilidade da criação de equipamentos para essas mulheres, como casas de apoio, centros de cidadania LGBT, com advogados, assistentes sociais, equipe técnica, para acolher essas mulheres. E mais do que isso, também, nesse 8 de março, a gente lembrar que quando morre uma mulher no nosso município, todas as mulheres morrem um pouco.
E esse sentimento não deveria gerar apenas comoção, mas o indicativo da ausência de políticas públicas, como uma delegacia da mulher, né? Não só uma delegacia de referência que atenda, e também a ampliação dos equipamentos e equipes que atendem mulheres em situação de violência. Quem aqui nunca viu, e daí eu pergunto, né, para os vereadores, para as mulheres que estão presentes, para a vereadora, quem nunca viu uma notícia de uma mulher que morreu em Colombo? Não sentiu a dor de perder uma amiga, uma irmã, uma mãe, ou, para nós mulheres, o medo de ser a próxima. Questões cotidianas que engasgam no dia a dia para nós porque elas são reais. Com toda certeza, se a gente reunisse todas as mulheres aqui nesse plenário para conversar nesse 8 de março, iam surgir tantas outras pautas, como a questão de insuficiência de políticas públicas para as mulheres com deficiência, mulheres migrantes que enfrentam o desafio, né, de chegar na cidade e não ter também um acolhimento adequado para esta especificidade, que não é uma realidade só do município, né? Existem outras instâncias, mas a gente precisa também criar espaços de diálogo nesse sentido. Então, o processo de criação por meio de lei, implantação e implementação de políticas e serviços, ele não existe sem recurso. Então, ele fica inviável, né? Só que a gente não pode dizer que as mulheres são prioridades enquanto a gente não pauta uma secretaria de políticas públicas para as mulheres e também não pauta um recurso próprio que possa atender. E eu não estou falando só de um recurso que vem para as mulheres, mas também de recurso que venha específico para as mulheres e recurso que seja de outras políticas. Porque daí, às vezes, a gente corre o risco de ter um fundo para as mulheres e as outras políticas dizerem, não, já existe o fundo. Não, a gente está falando do quê? Não existe prioridade, não existe um feliz Dia da Mulher enquanto a gente não reconhece que precisa de recurso, que precisam ser pensadas políticas públicas. Então, talvez a apresentação dessas demandas pode parecer um pouco irreal e distante, né? Ainda mais aqui no âmbito do município. Mas, nesse sentido, enquanto representante do Conselho, eu gostaria de reafirmar a existência do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E ele tem um papel fundamental na reivindicação dos direitos e, ao mesmo tempo, na participação do processo de elaboração de políticas públicas. O CONDIM assume esse papel, um papel importante na construção. Com isso, né, o que nós esperamos nesse 8 de março, a partir desse importante momento que está acontecendo aqui, é também um compromisso assumido por parte dos vereadores, da vereadora, da gestão presente, em compreender que esse conselho é um importante espaço de participação democrática. Ou seja, que quando se pensa em elaborar políticas públicas para as mulheres, se assume o compromisso de buscar também o CONDIM, o qual representa legitimamente todas as sujeitas às mulheres deste município, dessas políticas que enfrentam esse cotidiano que é adverso, por serem mulheres e pela ausência de políticas públicas. E eu encerro com a frase, né, e parafraseando a autora e escritora feminista Chimamanda Adichie, no qual ela diz que a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da cultura, então temos que mudar nossa cultura. Ou seja, se as mulheres não se percebem parte desse município, se as mulheres não fazem parte da elaboração dessas políticas, então nós precisamos mudar as leis criadas, nós precisamos mudar esse município e também tudo que for necessário para que a gente atinja os nossos direitos e alcance. É isso. Obrigada.